Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom. A alegria nossa é em Boa servir nossa alegria. ao Senhor, né? Devemos servir ao Senhor com alegria. Quando você está numa trajetória que você tem conhecimento dos fatos, ou que você está lutando para adquirir alguma coisa nova e consegue, é muito bom. Agora, quando você coloca o seu destino, a sua vida, na mão do Criador e dizer, eis-me aqui, Senhor, faz de mim a tua vontade. Ruth, quando nós deparamos com o judaísmo há 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, que eu fiz um desafio lá em Belém do Pará, com o pastor Baeta, que eu seria um pregador da língua judaica, ou do Taná, né, da Torá. Eu não sabia nem o que estava falando. Mas como a gente, Ruth, faz um compromisso com o Criador, e ali eu creio que os anjos disseram amém. 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 E em pouco tempo eu já estava a caminho de Belém para fazer a Brit Milá, lá com os médicos judeus, Rabino Moshe, né? E dali em diante nós começamos já... Quando nós entramos para o judaísmo, já entramos para ensinar. Que nós conseguimos uma Bíblia hebraica e com um mês eu já estava ensinando essa Bíblia hebraica. Porque ela estava transliterada para o português e algumas palavras ainda estavam em hebraico. Então, é o seguinte, isso que eu vinha, quando eu vinha para cá, eu vinha pensando, Ruth, essas pessoas que estão nos assistindo agora, elas têm capacidade de fazer mais do que elas estão fazendo. De criar coisas que ela nem sabe que elas têm capacidade. Porque o que nós fazemos esses 15 anos no judaísmo, a obra que nós temos feita não é nossa. Não foi tirada de nossa cabeça, foi tirada daqui da Torá. Da Torá. Quer dizer, hoje se nós formos escrever um livro, eu e você for escrever um livro, a gente vai escrever um livro baseado em quê? Baseado nas coisas que nós aprendemos do judaísmo, através do Taná, através da Torá, através dos testemunhos do Talmud, do Zohar e outros livros que eles nos auxiliam a entender, porque a Bíblia, na realidade, nós estamos aqui com a Torá, ela é codificada. Do lado aqui está o original da Bíblia em hebraico e aqui a tradução para o português. Só que nós sabemos, Ruth, que há muitas palavras em hebraico que não tem a tradução para o português. Que não tem. Como os rabinos, os escribas judeus que fizeram a tradução para o português, eles são honestos, porque de eles errar menos uma letra, o Eterno, né, castiga eles. Então eles procuraram, quando a palavra não tem tradução, eles colocam um espaço. Deixou um espaço. Outros tradutores que não têm responsabilidade com o Eterno, no lugar de deixar um espaço, ele coloca uma palavra sorteada. Então a Torá, nós estamos estudando em Números, no capítulo 27, a lição, que é a Parashá de Pinehas. E nós vamos falar hoje do capítulo qual? 27, 28? Eu ia falar aqui do 28 sobre Josué, porque diz assim, embora essa Parashá seja designada... Antes de você começar a história de Josué, Josué foi aquele que foi o sucessor de Moisés, né? Foi. Antes dele assumir o comando, o Eterno disse para ele assim,
Ele já tinha sido escolhido, né? É. Mas Moisés morre. O Eterno dá uma palavra de incentivo e de consolo para Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas se tiver preposição, né? é, Mas se guardarem os meus Meus mandamentos mandamentos. e cumprir os meus estatutos. Se você quer que Deus seja como foi com Moisés, basta você receber esse conselho do próprio Deus que diz: olha, Josué, assim como eu fui com Moshe Rabbeinu, eu serei contigo, se guardares os meus mandamentos. Não te desvie nem para a direita, E nem para a esquerda. porque quem não guarda os mandamentos de Deus e é líder, e é religioso, ele é desviado. É o próprio Deus que fala. Abra sua Bíblia, lá em Josué, no capítulo 1 a seguir, você vai ver lá ele dizendo, o próprio Deus falando, sabe? Quando Deus fala, não tem conserto, não. Ele diz assim, não, vai para cá, para lá, não. Ele fala direto. E está descodificado direto. Ele está dizendo que se tu, ó Josué, seguir os mandamentos como Moisés seguiu, né? Então eu serei contigo. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Então muitos que são líderes hoje, que não querem saber de mandamento, que está desviado. É a própria palavra que diz. Mas não, olha, não mexe com o Velho Testamento, porque a letra, a velha letra, olha, Ruth. Então, falando de guia, bora ver aqui o guia. Vou moldar aqui. Nós vamos ler no capítulo 27, versículo 17, que diz aqui, já no final. O guia espiritual judeu, que pretende seguir as normas da Torá e da Halahá, deve abandonar a esperança de conquistar afeto popular e aprovação universal. Quer dizer. O guia religioso deve lembrar que não participa de um concurso de popularidade e saber que os maiores guias espirituais do nosso povo não tinham a simpatia das massas populares. Este é o risco da liderança. Sim, os aptos e predestinados para esta missão devem aceitar esse supremo sacrifício. Eles devem, acima de tudo, guiar com eficácia e vigor, com grande amor e ilimitada devoção aos fiéis de suas congregações, aproximando-os dos ensinamentos da Torá e as gloriosas gerações que os precederão. Poxa, aqui, por exemplo, você está falando do comentário, né? Comentário da Parashá, do capítulo 27, né? Olha, Ruth, ser um líder dentro do judaísmo precisa desses atributos. Você vê uma coisa, Moisés foi o líder maior de Israel. E nunca, a Bíblia diz que nunca haverá um profeta igual ele que falava com Deus face a face. Mas ele não era tão querido como foi Arão. Arão disse que só levava paz, né? Aonde a contenda ele levava paz. Então, o atributo que tinha o seu irmão, Moisés não tinha. Porque, na realidade, aí diz o seguinte, que o líder judaico, ele não pode, assim, se abrir, assim, por exemplo, assim, as leis e passar a mão por cima, a cabeça de fulano. Não. Ele tem que seguir corretamente. Se tiver certo, ele apoia. Se não tiver, ele diz não. Tem que ser assim. Já Arão, ele procurava unir os casais que estavam separando, ou estavam separados. Ele trabalhava nisso. Então, ele conquistava. Não é que Arão estava errado, mas ele conquistava o coração da comunidade através da sua palavra, do seu bem-estar, da sua maneira de proceder. Já Moisés tinha hora que ele era ignorante. Mas também tem uma diferença, né? Um era sacerdote, o outro era um guia e, além de tudo, ele era um guerreiro. Ele era da frente da batalha, das lutas. O sacerdote é para isso, para aconselhar. Já o Moisés, não. Moisés, ele era o juiz. Ele era o delegado.
Ele era o líder maior, ele era o profeta. Ele era um profeta. Ele tinha intimidade com Hashem. Como Arão tinha intimidade com Hashem. Mas como podemos medir essa simpatia que havia entre os dois para a sociedade? Quem mais tinha simpatia? Era Arão. Arão, porque ele era aquele que visitava. Certo que quando ele morreu, o povo chorou 30 dias. É aí que está a medida para saber quem era mais querido, Moisés ou Arão. Então, quando Moisés morreu, teve 30 dias, né, que choraram por ele. E já Arão foi o dobro. Não é isso? Não, Arão que foi 30 dias. 30 Moisés dias. foi menos. Foi Eu não menos. me lembro tanto. Mas Arão, quando morreu, o povo parou tudo. O Kadish é 7, né? Não, é fora do Kadish. Que é 7 dias, mas fora do Kadish. Tanto Moisés como Arão tiveram Kadish, né? Que até hoje não acharam o corpo de Moshe. Uhum. Mas o interessante é que a liderança judaica, ela não pode se corromper, não pode se vender, não pode estar do lado A ou do B. Ela tem que estar como uma balança fiel. A balança fiel, ela não puxa nem para um lado e nem para o outro. É o peso que é o peso da medida. Balança fiel. Então, ser um guia, como Moshe foi, como Josué foi, como Elias, Eliseu, né? Um prepara o outro para liderar. Porque o Eterno, com ele, é assim. Ele é sim ou não? Não. O que vem disso é do homem, do maligno. Homem do pecado. Não tem meio termo, né? Então, quando você vê que Pinehas, ele deu um livramento para aquele povo. Porque um homem sábio... E ele teve coragem, né, de agir. Olha, outra coisa, Ruth. Existe um ditado popular, que desde criança eu ouvia, hoje não escuto mais, que por falta de um grito se perde uma boiada. Antigamente tinha esse ditado. Então eu acredito que ele foi o grito para salvar aquele povo. O povo todo morrendo porque o Eterno se irou. Porque enquanto ele estava fiel com o Eterno, o Senhor protegeu ele das maledicências, da maldição, que estavam atrás de amaldiçoar. E a gente precisa de olhar para esses grandes líderes, estudar, pesquisar. O judaísmo é bom que nos dá ênfase dentro da palavra para entender cada personagem, né, o que eles faziam, tal, como eles viviam. Porque hoje dá para viver de acordo com a palavra do Eterno. Basta estudar, crer e confiar que Deus dará a vitória para a gente. Né? Mas a gente ainda vai ver, Ruth, em breve, essa Torá sendo espalhada por toda a face da terra. Grupos, homens e mulheres, propagando a Torá, quando eles descobriram que a Torá que é a verdade. Aí, bora pelo versículo 22. E tomou a Josué. Embora esta paraxá seja designada pelo nome de Pinehas, um possível candidato ao cargo de líder de Israel. O escolhido foi Josué, Euroshu bin Nun, que significa filho de Nun, que Nun era o pai de Josué, né? Apesar da aprovação e bênção divina pelo ato praticado por ele, o nome de Pinehas não foi sugerido como possível herdeiro de Moisés na liderança do povo. Mesmo tendo demonstrado ousadia, sagacidade, capacidade de liderança e perseverança em momentos de crise. Um dos mestres do Hassidismo afirma que o seu fanatismo afastou do cargo de líder. Por isso, Deus determina que à frente do povo deva haver um líder capaz de suportar as divergências de opiniões de seus integrantes, alguém como Josué. Mas aqui tem uma diferença.
Josué, ele tinha mais capacidade para ser o sucessor de Moisés, porque ele era um homem de guerra, ele era guerreiro. Ele era discípulo de Moisés e imitava o seu líder. É, Pinehas era também. Era um homem e forte e valente. ele era, aqui cita o nome do pai dele, mas o pai dele morreu e ele foi criado por Arão, Josué. Só que, por ele ser um homem de luta, de guerra, ele vivia mais aos pés de Moisés, né? Uhum. E quando Moisés sumiu o monte, ele ficou lá embaixo. Era discípulo. Mas esse Pinehas, ele era filho de Arão, ele era para ser sacerdócio. Por isso que diz assim, pela sua fanatismo, porque ele era mais como Arão, para ser lá do templo. As pessoas têm um dizer, assim, principalmente no judaísmo, que para ser judeu tem que ser descendente, não, tem que ser filho de uma judia. De uma mãe judia, assim eles dizem. Você vê que aqui a história aqui, Pinehas, de sangue, seria o herdeiro Era. do cargo principal de Israel. Por quê? Porque era família. É a família. Então, era, na realidade, hereditário o cargo que deveria ser ocupado por alguém da família. Mas Josué, que foi criado aos pés, se tornou discípulo de Moisés conhecia a luta, a honestidade, porque é muito difícil hoje você conseguir líder. É difícil. Você conseguir discípulo é muito difícil. Qualquer religião é muito difícil. Antigamente a gente, pelo olhar a pessoa, você sabia qual era a congregação, o ministério que ele era. Hoje em dia é difícil. Hoje em dia tá tudo misturado. Tá tudo misturado. Mas vai chegar um consenso, todos vão chegar a um consenso. E quando eles entenderem que tem que seguir a Bíblia como ela é e não como os homens diz, aí as coisas vão Você vê que acontecer aqui de diz bem. assim, haver um líder capaz de suportar as divergências de opinião de seus integrantes. Porque diz assim, quando você está na luta, sempre tem aqueles que é contra e aqueles que é a favor. Mas nós estamos encerrando o programa, né? Nós queremos pedir para você Shalom, compartilhar, para você compartilhe, curtir. nos ajude. E você vê, Se durante inscreva. o programa, tem um número do Pix aí. Ajude-nos a continuar fazendo esse programa, porque nós queremos fazer com que a terra se encha da Torá, do Hashem, do Eterno. E você pode usar e fazer com que o seu telefone, o seu celular, se torne um instrumento de Deus aqui na terra, compartilhando. O seu computador, compartilhando também, e curtindo e escrevendo, e você estará publicando na terra o que a Torá ensina da parte de Deus. Shalom Adonai. A verdade e a parábola. Um dia, a verdade decidiu visitar os homens, sem roupas, sem adornos, tão nua como seu próprio nome. E todos os que a viam lhe viravam as costas de vergonha ou medo. Ninguém lhe dava boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra, criticada, rejeitada e desprezada. Uma tarde, muito desconsolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente, trajando um belo vestido muito elegante. Verdade, por que você está tão abatida? Perguntou a parábola. Porque eu devo ser muito feia e antipática, já que os homens me evitam tanto. Respondeu a amargurada verdade. Que disparate, sorriu a parábola. Não é por isso que os homens evitam você. Tome, vista algumas das minhas roupas e veja o que acontece. Então a verdade pôs algumas das lindas vestes da parábola, e de repente, por toda parte onde passava, era bem-vinda e festejada. Moral da história: os seres humanos não gostam de encarar a verdade sem adornos. Eles a preferem disfarçada.